Resolução CFP, Conselho Federal de Psicologia, número 17, de 20 de dezembro de 2000, aprova o regimento interno do Conselho Federal de Psicologia, CFP. Aprova o regimento interno do Conselho Federal de Psicologia, CFP. O Conselho Federal de Psicologia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 6º, a linha A e J da Lei 5.766, de 20 de dezembro de 1971 e, considerando a decisão da Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras, APAF, realizada no período de 8 a 10 de dezembro de 2000, considerando deliberações do seu plenário em reunião realizada nessa data, resolve aprovar o regimento interno do Conselho Federal de Psicologia, cujo texto anexo é parte integrante dessa resolução. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a resolução CFP no 00499 de 1 de outubro de 1999, Brasília, Distrito Federal, 20 de dezembro de 2000. Ana Mercedes Bahia Bock, Conselheira Presidente. Regimento interno do Conselho Federal de Psicologia, da entidade, da natureza e dos fins. O Conselho Federal de Psicologia, CFP, criado pela Lei 5.766, de 20 de dezembro de 1971, é dotado de personalidade jurídica do direito público, autonomia administrativa e financeira, tendo como finalidade fiscalizar o exercício da profissão do psicólogo, competindo-lhe privativamente orientar, normatizar, disciplinar e zelar pela fiel observância dos princípios éticos profissionais e contribuir para o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência e profissão. O Conselho Federal de Psicologia, juntamente com os Conselhos Regionais de Psicologia, constitui uma entidade única, com os mesmos objetivos, agindo por delegação do poder público, mediante autorização legislativa, e por constituírem serviço público, gozam de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços. O Conselho Federal de Psicologia tem sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional. O Conselho Federal de Psicologia tem como atribuições, além de outras contidas na legislação pertinente, zelar pela dignidade e independência da profissão, bem como pelo livre exercício das prerrogativas e direitos profissionais. Exercer funções normativas e editar atos necessários à execução da legislação reguladora no exercício da profissão. Definir os limites de competência do exercício profissional na área da psicologia. Conceituar as especialidades profissionais e fixar as condições mínimas de qualificação para fins de registros de especialistas. Propor ao poder competente, consultados os Conselhos Regionais de Psicologia, alterações na legislação relativa ao exercício da profissão de psicólogo. Servir de órgão consultivo ao governo e às instituições públicas e privadas em matéria de psicologia. Elaborar juntamente com os Conselhos Regionais de Psicologia o Código de Ética Profissional do psicólogo, aprová-lo e propiciar sua revisão e atualização quando necessário. Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. Tribunal de Ética. Tribunal de Ética Profissional.
instituir os atos normativos necessários ao seu funcionamento e dos conselhos regionais de psicologia. Submeter à Assembleia das políticas administrativas e financeiras para aprovação as resoluções e instruções normativas referentes aos procedimentos eleitorais. Fixar a composição dos conselhos regionais de psicologia. Promover a instalação dos conselhos regionais de psicologia que se julgar necessários, determinando-lhes sede e zonas de jurisdição. Redefinir, quando necessário, as zonas de jurisdição dos conselhos regionais de psicologia existentes, restringindo-se a um por unidade da federação. Homologar os regimentos internos dos conselhos regionais de psicologia, bem como suas modificações. Julgar em última instância os recursos das decisões dos conselhos regionais de psicologia. Conhecer e dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais de psicologia e prestar-lhe assistência técnica permanente. Aprovar anualmente a tabela de anuidades e outros emolumentos a serem pagos pelos psicólogos aos respectivos conselhos regionais de psicologia de acordo com parâmetros definidos na Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Elaborar a proposta orçamentária anual dentro dos prazos regimentais a ser apreciada pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Fixar os critérios para a elaboração das propostas orçamentárias regionais e aprovar os orçamentos dos conselhos regionais. Deliberar sobre a proposta da aquisição ou alienação dos seus bens móveis e submeter à Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras a proposta de aquisição ou alienação de seus bens imóveis. Promover diligências, inquéritos ou verificações sobre o funcionamento dos conselhos regionais de psicologia e adotar medidas para sua eficiência e regularidade. Promover a intervenção em Conselho Regional de Psicologia na hipótese de insolvência, constatação de graves irregularidades na gestão financeira e contábil e da prática de atos que contrariem a legislação em vigor. Intervenções nesses casos, consultada a Assembleia das Políticas Administrativas Financeiras. Analisar e aprovar a prestação de contas anual dos Conselhos Regionais de Psicologia, valendo-se das verificações que julgar necessárias. Elaborar anualmente a sua prestação de contas para posterior análise e aprovação pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Enviar ao Tribunal de Contas da União os processos de prestação de contas de toda a entidade. Conceder licença a seus membros e apreciar renúncias. Julgar o comportamento funcional de seus membros e impor-lhes sanções quando for o caso, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Publicar anualmente o relatório de suas atividades.
atualizar anualmente a relação dos psicólogos inscritos nos conselhos regionais de psicologia. Instituir e modificar o modelo de carteira de identidade profissional do psicólogo. Promover a realização de estudos, congressos, simpósios, seminários e conferências sobre a psicologia, formação e o exercício profissional. Desenvolver ações conjuntas com outras entidades com vistas ao aprimoramento de formação do desempenho profissional, da dignidade e da independência da profissão. Firmar jurisprudência a partir das decisões transitadas em julgado. Delegar competência naquela matéria que não seja um objeto de sua competência privativa. Da estrutura da Constituição. O Conselho Federal de Psicologia é constituído por 9 conselheiros efetivos e 9 conselheiros suplentes. O mandato do Conselho Federal é de 3 anos. Repito, o contato do Conselho Federal é de 3 anos. Pergunta é de 4 anos? Não é de 4 anos. É de 5 anos? Não é de 5 anos. É de 2 anos? Não é de 2 anos. É de 6 anos? Não é de 6 anos. É de 1 ano? Não é de 1 ano. É de 1 ano e 6 meses? Não é de 1 ano e 6 meses. É de 7 anos? Não é de 7 anos. É de 3 anos. O mandato do conselheiro federal é de 3 anos. Permitida a reeleição consecutiva uma única vez, considerando-se também como cumpridos os mandatos interrompidos por renúncia após a posse. Considerando-se também como cumpridos os mandatos interrompidos por renúncia após a posse. Então, conselheiro federal obteve posse, renunciou, mandato está cumprido, tá ok? Conselho Federal de Psicologia é composto pelos seguintes órgãos: plenário, diretoria, secretaria, Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras, Congresso Nacional de Psicologia. Pergunta é: quantos anos o conselheiro federal fica na posse do cargo? 4 anos? Não, fica 3 anos. 5 anos? Não, fica 3 anos. Será que é 1 ano e 6 meses? Não, é 3 anos. Quando necessário, serão constituídos grupos de trabalho para fins específicos, consoante o disposto nos artigos 21 e 22 desse regimento. Os órgãos são plenário, diretoria, secretaria, Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras e o Congresso Nacional de Psicologia. Do plenário. O plenário constituído pelo conjunto dos conselheiros é órgão deliberativo do Conselho Federal de Psicologia. Plenário deliberativo é igual reunião onde se decidem. Compete privativamente ao plenário o exercício das atribuições previstas nos incisos 2, 16, 18, 21, 22, 23, 27, 29 e 32 do artigo 2º deste regimento, e ainda aprovar o plano de ação da gestão e zelar pela sua execução, aprovar a realização de diligências, inquéritos ou verificações sobre o fundamento dos conselhos regionais de psicologia, bem como a adoção das medidas necessárias para sua regularidade e eficiência, aprovar a realização das atividades previstas nos incisos
31 do artigo 2º, autorizar a criação de grupos de trabalho e aprovar a designação dos seus membros, aceitar ou declarar impedimento de conselheiros e de membros da diretoria, da secretaria e de grupos de trabalho, designar conselheiro efetivo para substituir qualquer dos diretores ou secretários em suas funções executivas, na hipótese de ocorrência de licença, impedimento ou ausência, respeitados os casos já previstos nesse regimento. Então, o conselheiro efetivo pode substituir diretores ou secretários em suas funções executivas. Aprovar o calendário das reuniões do plenário, da diretoria, das secretarias e dos grupos de trabalho. Tomar conhecimento das decisões dos demais órgãos, revisando-as quando julgar necessário. Editar resoluções, instruções normativas e portarias. Aprovar a proposta das tabelas de emprego, lotação e remuneração do pessoal do Conselho Federal de Psicologia. Aprovar a proposta de criação e extinção de cargos e serviços do Conselho Federal de Psicologia. Aprovar a contratação de coordenadores e assessores para o Conselho Federal de Psicologia. As deliberações sobre as matérias de que tratam o inciso 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 24 e 27 do artigo 2º desse regimento somente terão valor quando propostas por 2/3 do plenário. Então, aqui no artigo 2º das competências, definir os limites de competência do exercício profissional da psicologia, conceituar as especialidades profissionais e fixar condições mínimas de qualidade para fim de registro de especialistas. Somente quando for aprovado por 2/3 do plenário. Repetindo, somente quando for aprovado por 2/3 do plenário. Repetindo, somente quando for aprovado por 2/3 do plenário. Somente quando for aprovado por 2/3 do plenário. Repetindo, somente as competências somente só vão entrar em vigor se elas forem aprovadas por 2/3 do plenário, da diretoria. A diretoria, órgão responsável pela operacionalização de diretrizes e decisões do plenário, é constituída de presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro eleitos pelo plenário na primeira reunião ordinária de cada ano, de acordo com o disposto no artigo 39 do Decreto 79.822 de 77. Então, quem é responsável pelas diretrizes? A diretoria. Quem é responsável pelas diretrizes? A diretoria. Compete à diretoria elaborar proposta de atuação do Conselho Federal de Psicologia para apreciação do plenário, subsidiar as discussões do plenário, executar as decisões do plenário, receber regularmente e avaliar os relatórios, bem como orientar as atividades desenvolvidas pelos diretores, secretários e demais conselheiros em suas respectivas áreas de atuação. Decidir ad referendum do plenário os casos de urgência. Ad referendum sujeito à aceitação posterior por parte de um colegiado. Decidir sujeito à aceitação posterior do plenário os casos de urgência. É importante citar aqui que a distinção entre plenário e diretoria é que o plenário é a reunião dos conselheiros onde se decidem determinadas diretrizes. O
cumprimento das diretrizes pertence à diretoria. Então, os casos de urgência decididos pela diretoria são zelar pelo cumprimento das obrigações sociais do Conselho Federal de Psicologia, submeter o plenário para aprovação a proposta das tabelas de emprego, lotação e remuneração do pessoal do Conselho Federal de Psicologia, submeter ao plenário para aprovação proposta de criação e extinção de cargos e serviços, aprovação, proposta de criação e extinção de cargos e serviços, aprovar a contratação de pessoal necessário ao serviço do Conselho Federal de Psicologia, assim como a promoção, punição, dispensa, suspensão do contrato e férias dos funcionários e, se for o caso, dos prestadores de serviços obedecidos os limites constantes da proposta específica no inciso 7. Então, os diretores não têm poder de demissão. Obviamente, eles têm poder de punição, promoção, dispensa, suspensão de contrato, férias dos funcionários e dos prestadores de serviço, mas não tem poder de demissão. Submeter o plenário à indicação de nomes para a contratação de coordenadores e assessores. Instituir as instruções necessárias ao funcionamento do Conselho Federal de Psicologia e dos Conselhos Regionais de Psicologia. Decidir sobre a aquisição de materiais, bens e serviços, bem como os respectivos fornecedores dentro dos limites legais e orçamentários. Apresentar ao plenário o planejamento de suas atividades com base no plano de ação, bem como avaliações periódicas que permitam o seu acompanhamento a eventuais reformulações. São atribuições do presidente do Conselho Federal de Psicologia, afora outras legalmente cometidas. Representar o Conselho Federal de Psicologia ativo e passivamente em juízo ou fora dele. É importante lembrar que quando fala representar o Conselho Federal de Psicologia ativo e passivamente em juízo ou fora dele, que é dever do presidente do Conselho Federal, é que quando você pensa em quem representa, quem que atende, quem que representa, quem é a figura da pessoa que vai lá em determinada reunião muito maior e está representando todo o Conselho Federal de Psicologia, é o presidente, tá ok? Zelar pela honorabilidade e autonomia da instituição e zelar pelas leis e regulamentos referentes ao exercício da profissão do psicólogo. Cumprir e fazer cumprir este regimento. Coordenar a execução do plano de ação aprovado pelo plenário. Dar posse aos conselheiros federais. Convocar suplentes para substituição dos conselheiros efetivos. Convocar ordinária e extraordinariamente o plenário do Conselho Federal de Psicologia, a Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras e a Assembleia dos Delegados Regionais. Convocar reuniões conjuntas do Conselho Federal de Psicologia com os Conselhos Regionais de Psicologia. Ouvido o plenário do primeiro. Presidir, suspender e adiar e encerrar as reuniões.
superintender os serviços do Conselho Federal de Psicologia. Assinar conjuntamente com o secretário-geral, tesoureiro, as resoluções e instruções normativas, portarias e demais atos normativos do Conselho Federal de Psicologia. Autorizar despesas e assinar conjuntamente com o tesoureiro os cheques e demais documentos relativos à receita e despesas do Conselho Federal de Psicologia obedecidos os limites orçamentários. Autorizar despesas e assinar conjuntamente com o tesoureiro os cheques e demais documentos relativos a receitas e despesas do Conselho Federal de Psicologia, obedecidos os limites orçamentários. Submeter à diretoria e ao plenário as matérias relativas ao orçamento e à prestação de conta nos respectivos prazos. Delegar atribuições ao membro do Conselho Federal de Psicologia consultado o plenário. Representar mesmo criminalmente contra qualquer pessoa que infringir disposições legais referentes ao exercício da profissão de psicólogo. Exercer o direito do voto de qualidade. Instalar a Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras e a Assembleia dos Delegados Regionais presidir a eleição de sua mesa diretora, dando posse a seus membros. Os diretores do Conselho Federal de Psicologia, além das responsabilidades próprias dos membros da diretoria, compete planejar as atividades das áreas sob sua responsabilidade, delineando diretrizes e metas a serem atingidas pelas unidades que a compõem, observados os objetivos e decisões da diretoria. Aos diretores do Conselho Federal de Psicologia, além das responsabilidades próprias de membro da diretoria, compete planejar as atividades diárias sob sua responsabilidade, delineando diretrizes e metas a serem atingidas pelas unidades que compõem, observados os objetivos de decisões de diretoria. Então veja que nós viemos falando sobre o presidente do Conselho Federal de Psicologia e agora nós estamos falando dos diretores do Conselho Federal de Psicologia. Instituir atos normativos respeitando a área de atuação, complementando ou regulamentando matérias observados os atos hierarquicamente superiores. Propor alterações na estrutura organizacional da área sob sua responsabilidade. Propor alterações na estrutura organizacional da área sob sua responsabilidade. Quem delinea diretrizes e metas é o diretor, na organização do Conselho Federal de Psicologia. Propor alterações na estrutura organizacional da área sob sua responsabilidade. Articular-se com os diretores das demais áreas de que se refere o assunto do seu campo de atuação. São atribuições do vice-presidente, além das atividades próprias do membro da diretoria, acompanhar e supervisionar as atividades da coordenadoria técnica. Cabe ao vice-presidente substituir o presidente em sua licenças, ausências e impedimentos.
No exercício da presidência, o vice-presidente fica incumbido de todas as funções e atividades legais e regimentais conferidas ao cargo. São atribuições do secretário-geral, além das atividades próprias de membro da diretoria, dirigir e acompanhar as atividades de gerência e de todos os funcionários. Além de, que nós estávamos falando do presidente, depois falamos sobre os diretores, depois sobre os o vice-presidente, e agora o secretário-geral. Então, são atribuições do secretário-geral, além das atividades próprias de membro da diretoria, dirigir e acompanhar as atividades da gerência e de todos os funcionários. Além de dirigir e acompanhar as atividades, subscrever os termos de posse e compromisso dos membros do Conselho Federal de Psicologia, lavrar ou supervisionar a lavratura das atas das reuniões do plenário e da diretoria. Secretário-geral, expedir certidões. Secretário-geral, providenciar licitações para aquisição ou alienação de bens e contratação de serviços, consoante as normas e princípios adotados pela entidade, aprovados pela Assembleia das Políticas Administrativa e Financeira. Então, o secretário-geral providencia licitações para aquisição ou alienação de bens e contratação de serviços, consoantes as normas e princípios adotados pela entidade aprovada pela Assembleia das Políticas Administrativas Financeiras. A licitação para alienação é o processo utilizado pela administração pública para a venda, doação, permuta ou concessão de direito real de bens pertencentes ao patrimônio público. A alienação pode envolver tanto bens móveis como veículos, equipamentos, quanto bens imóveis, terrenos e prédios. Então, do mesmo modo que a administração, no caso do órgão de psicologia, de obter bens, está também a de venda de bens. São atribuições do tesoureiro, além das atividades próprias de membro da diretoria, dirigir e acompanhar as atividades da área financeira e contábil, além de manter sob sua guarda a responsabilidade dos bens e valores integrantes do patrimônio do Conselho Federal de Psicologia. Manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos concernentes às finanças e o patrimônio do Conselho Federal de Psicologia. Firmar com o presidente os atos de responsabilidade financeira e patrimonial. Coordenar a elaboração da proposta orçamentária anual do Conselho Federal de Psicologia. Providenciar as medidas necessárias à realização da receita do Conselho Federal de Psicologia. Coordenar a elaboração de balancetes mensais e balanços anuais. Coordenar a elaboração da prestação de contas anual do Conselho Federal de Psicologia. Supervisionar a realização orçamentária dos Conselhos Regionais de Psicologia. E emitir parecer sobre as prestações de contas dos Conselhos Regionais de Psicologia. Propor à diretoria medidas e procedimentos relativos ao funcionamento da área financeira contábil da entidade. Das secretarias. A Secretaria do Conselho Federal de Psicologia são denominados
denominadas 5 secretárias regionais, sendo uma para cada região geográfica. Repetindo, da Secretaria do Conselho Federal de Psicologia são quantos secretários regionais? São 4? São 3 secretários regionais? Talvez sejam 2. São 7? São 8? Quantos secretários regionais são na Secretaria do Conselho Federal de Psicologia? São 5 secretárias. São 5 secretárias regionais, sendo uma para cada região geográfica. Secretaria de Orientação e Ética. Secretaria de Comunicação. Então, são denominados. A Secretaria do Conselho Federal de Psicologia são denominadas 5 secretárias regionais, sendo uma para cada região geográfica. Secretaria de Orientação e Ética e Secretaria de Comunicação. Os secretários serão eleitos pelo plenário na primeira reunião ordinária de cada ano, respeitada a região de residência para os secretários regionais. Então, assim, os secretários são eleitos pelos conselheiros, que são 9, conselheiros efetivos e 9 suplentes, na primeira reunião ordinária, que é reunião organizada pelo presidente do conselho. E lá são eleitos os secretários. As funções referentes à Secretaria de Orientação e Ética e da Comunicação serão acumuladas com as de secretários regionais. São atribuições dos secretários: propor ao plenário decisões a respeito de medidas em suas respectivas áreas, submeter ao plenário para aprovação o calendário de suas atividades, implementar as ações necessárias ao cumprimento de decisões do plenário em suas respectivas áreas. Informar ao plenário todas as suas ações por intermédio de atas, boletins informativos internos ou relatos em sessão plenária. Decidir sobre assuntos de rotina de acordo com diretrizes fixadas pelo plenário. Decidir sobre programar, convocar e dirigir reuniões sobre assuntos de sua competência. Assessorar o plenário e a diretoria quando solicitado ou delegar atribuições ad hoc a outro conselheiro. Ad hoc é destinado à sua finalidade. Assessorar o plenário e a diretoria quando solicitado ou delegar atribuições à finalidade de outro conselheiro. O plenário poderá, quando entender conveniente, avocar para si a competência para decidir sobre matérias ou tomar iniciativas originalmente atribuídas a qualquer dos secretários. Os recursos disciplinares originários dos Conselhos Regionais de Psicologia serão sempre apreciados pelo plenário do Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, no Conselho Regional de Psicologia, se houver ali um processo administrativo, o recurso é válido o recurso, e o recurso se dá ao Conselho Federal. São atribuições do secretário de Orientação e Ética conduzir os processos e responder consultas e tomar as medidas relacionadas à legislação interna, orientação e fiscalização do exercício profissional, processos eleitorais.
processos, consultas e medidas relacionadas ao Código de Ética Profissional do Psicólogo e de todas as questões que envolvam a ética profissional, assim como todos aqueles correlatos que lhe sejam atribuídos pelo plenário do Conselho Federal de Psicologia. Parágrafo único. O secretário de Orientação e Ética é competente para exercer as atribuições da Comissão de Ética definidas no Código de Processamento Disciplinar. São atribuições do secretário de Comunicação: supervisionar a edição das publicações do Conselho Federal de Psicologia, secretário de Comunicação supervisionar a edição das publicações do Conselho Federal de Psicologia. Ele supervisiona as publicações, coordenar a divulgação das ações do Conselho, e ele coordena a divulgação. É o secretário de Comunicação. Então, as atribuições do secretário de Comunicação é supervisionar as publicações do Conselho e coordenar a divulgação das publicações do Conselho. Orientar o atendimento às solicitações e consultas de pessoas físicas e jurídicas sobre informações de domínio comum da entidade, bem como aquelas correlatos que lhes sejam atribuídos pelo plenário. Orientar o atendimento às solicitações e consultas de pessoas físicas e jurídicas sobre informações de domínio comum da entidade, bem como aquelas correlatas que lhe sejam atribuídas pelo plenário. Correlato é quando há ligação ou relação entre uma coisa e outra. Correlato é a ligação, é a relação entre uma coisa e outra. Então, quando você lê orientar o atendimento às solicitações e consultas a pessoas físicas e jurídicas sobre informações de domínio comum da entidade, que é um dever do secretário de Comunicação, bem como aquelas correlatas ligadas entre uma coisa e outra que lhe sejam atribuídas pelo plenário. Então, se o plenário fizer solicitação e consulta de pessoas físicas e jurídicas sobre informações de domínio comum da entidade, é dever do secretário de Comunicação orientar. São atribuições dos secretários regionais e o relacionamento em sua região geográfica com os conselhos regionais, instituições, entidades e profissionais com o objetivo de viabilizar a execução dos projetos e ações do Conselho Federal de Psicologia. Os secretários, para o desempenho de suas atividades, terão o apoio permanente das coordenadorias e assessorias existentes no Conselho Federal de Psicologia e, quando necessário, a colaboração de assessorias especializadas e grupos de trabalho. Os conselheiros, no exercício de suas atribuições, obedecerão às orientações políticas, administrativas e financeiras do plenário do Conselho Federal de Psicologia. Os conselheiros, em caso de inequívoca urgência, têm competência para resolver e atuar além do âmbito de suas atribuições específicas, a de referêndum do plenário. Dos grupos de trabalho. Os grupos de trabalho serão constituídos com o objetivo específico de executar os projetos que integram o orçamento-programa da entidade.
além de ações específicas em função de fatos extraordinários, todos deliberados pelo plenário. Então, eles executam os projetos que integram o orçamento do programa da entidade. Os grupos de trabalho serão constituídos preferencialmente por conselheiros federais, podendo contar com a participação de conselheiros regionais, psicólogos ou outros profissionais que possam contribuir para a realização de suas tarefas. Do Congresso Nacional da Psicologia. O Congresso Nacional da Psicologia, CNP, é a instância máxima de deliberação responsável por estabelecer as diretrizes para a atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia no triênio subsequente à sua realização. Triênio é o espaço de 3 anos. O Congresso Nacional de Psicologia, CNP, é a instância máxima de deliberação responsável por estabelecer as diretrizes para a atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia no triênio subsequente à sua realização. O Congresso ocorrerá a cada 3 anos. A composição, funcionamento e temário de cada Congresso Nacional de Psicologia serão definidos em regimento do órgão aprovado pela APAF. A APAF é a Assembleia de Política da Administração e da Finança. A APAF é a Assembleia de Políticas de Administração e das Finanças. Então, a APAF é quem autoriza o Congresso Nacional da Psicologia e aprova. Os delegados do Congresso Nacional serão eleitos nos congressos regionais, consoante critério a ser definido pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras e respeitando-se uma base fixa de no mínimo 5 delegados de cada região administrativa. O acréscimo proporcional ao número de psicólogos inscritos na região a ser estabelecido pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. O Congresso Nacional da Psicologia é o local de inscrição das chapas para o Conselho Federal de Psicologia na hipótese de que dispõe o parágrafo 10 e 20 do artigo 29 desse regimento. O Congresso Nacional de Psicologia será custeado pelo Conselho Federal e os congressos regionais serão custeados pelos seus respectivos conselhos regionais. Então, quando você fala do Congresso Nacional, quem paga a conta é o Conselho Federal. Quando você fala do Congresso Regional, quem paga a conta é o Conselho Regional. Da Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. A Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras, a APAF, é a instância deliberativa que toma decisões abaixo do Congresso Nacional de Psicologia. A Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras é constituída por representantes dos Conselhos Federal e Regionais a reunir-se ordinariamente 2 vezes ao ano, consoante calendário por ela definido. Extraordinariamente, mediante convocação do Conselho Federal ou por solicitação de 2/3 dos Conselhos Regionais. Eles se reúnem normalmente 2 vezes ao ano e, extraordinariamente, mediante convocação do Conselho Federal ou por solicitação de 2/3 dos Conselhos Regionais. Os integrantes da Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras por Conselho Regional e Federal serão escolhidos da seguinte forma: CRP com até 3.000 profissionais e um representante.
CRP com 3.001 até 10.000 profissionais e 2 representantes. Então, assim, se o Conselho Regional de Psicologia tem 3.000 profissionais, um representante da APAF. Se o Conselho Regional de Psicologia tem 3.001 até 10.000 profissionais, são 2 representantes da APAF. Se são mais de 10.000 profissionais, são 3 representantes da APAF e 3 conselheiros do Conselho Federal. Então, a APAF é composta de 1 a 3 representantes, mais 3 conselheiros do Conselho Federal. O funcionamento e as atribuições da Assembleia da Política Administrativa e Financeira são aquelas definidas no seu regimento interno. Dos conselheiros, da elegibilidade e do mandato. Os membros do Conselho Federal de Psicologia são eleitos por maioria de votos, em escrutínio secreto, na Assembleia dos Delegados Regionais, como disposto no artigo 30 e 21-A da Lei 5.766, de 71. A Assembleia dos Delegados Regionais poderá decidir pela realização de consulta entre os psicólogos de todo o país para a escolha de membros do CFP. Na hipótese do disposto do parágrafo anterior, a eleição deverá ser realizada juntamente com as eleições dos conselheiros regionais, caso em que a CFP regulamentará através de instrução normativa específica de acordo com o que dispõe o regimento eleitoral. Dos conselheiros, da elegibilidade e no mandato. Os membros do Conselho Federal de Psicologia são eleitos por maioria de votos em escrutínio secreto na Assembleia de Delegados Regionais, como disposto no artigo 30 e 21-A da Lei 5.766, de 71. A Assembleia dos Delegados Regionais poderá decidir pela realização de consulta entre os psicólogos de todo o país para a escolha dos membros do CFP. Na hipótese do disposto do parágrafo anterior, a eleição deverá ser realizada juntamente com as eleições dos conselheiros regionais, caso em que o CFP regulamentará através de instrução normativa específica de acordo com o que dispõe o regimento eleitoral. São condições de elegibilidade para o Conselho Federal de Psicologia e a cidadania brasileira: o pleno gozo dos direitos profissionais e civis, não ter sido condenado criminalmente a pena superior de 2 anos em virtude de sentença judicial transitada em julgado, salvo reabilitação legal. Processo criminal: não ter sofrido penalidade por infração ao Código de Ética Profissional. Não ser candidato a cargo de conselheiro em Conselho Regional ou ocupar cargo na diretoria do Conselho Federal de Psicologia ou do Conselho Regional no período de 3 meses que anteceder a realização do pleito. É incompatível o exercício coincidente de mandato em 2 esferas da entidade, não sendo possível a posse em uma delas, enquanto não ocorrer renúncia a outra. O conselheiro assumirá o seu mandato mediante assinatura do termo de posse e compromisso. A substituição do conselho efetivo em suas faltas, licenças e impedimentos far-se-á por suplente, convocado pelo presidente e designado pelo plenário, salvo os casos já previstos nesse regimento. A substituição do secretário regional far-se-á por conselheiro, efetivo ou suplente, residente na mesma região geográfica no que foi substituída. Os cargos do Conselho Federal de Psicologia considerar-se-ão vagos nas hipóteses de falecimento, renúncia ou perda de mandato
de conselheiro efetivo. A vacância por perda de mandato de conselheiro efetivo ocorrerá em decorrência de cancelamento de sua inscrição em Conselho Regional de Psicologia, em virtude da suspensão do exercício profissional, por condenação a pena superior a 2 anos, em consequência de sentença judicial transitada em julgado, por falta em plenário a 5 sessões consecutivas ou intercaladas em cada ano, injustificadas ou cujas justificativas não tenham sido aceitas pelo plenário. Vai ocorrer vacância do mandato do conselheiro por falta em plenário a 5 sessões consecutivas ou intercaladas em cada ano. Então, se ele faltou 5 vezes às sessões e as faltas foram injustificadas ou cujas justificativas não tenham sido aceitas pelo plenário, vacância do cargo, das reuniões e das sessões, das reuniões do plenário. O plenário do Conselho Federal de Psicologia reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada mês, convocado pelo presidente e respeitado o calendário de reuniões previamente aprovado. Uma vez a cada mês. O plenário reunir-se-á extraordinariamente por iniciativa do presidente ou por solicitação de no mínimo 2/3 dos conselheiros efetivos em reunião convocada com antecedência mínima de 20 dias, limitada à pauta a matéria que motivou sua convocação. O prazo referido no caput desse artigo poderá ser diminuído em função da urgência da matéria, desde que comprovada a convocação a tempo de todos os conselheiros. A reunião plenária extraordinária só poderá ser instalada com a presença de pelo menos um membro da diretoria. Só poderá ser instalada com a presença de pelo menos um membro da diretoria. Em cada reunião serão realizadas tantas sessões de um turno cada uma. Quantas constarem do ato de convocação, podendo o plenário reduzir-se ou ampliar esse número. A realização de cada sessão exigirá o quórum de maioria simples. Por deliberação do plenário, poderão participar das reuniões membros dos Conselhos Regionais de Psicologia e outras pessoas convidadas. Os conselheiros federais suplentes participarão das reuniões, com direito à voz, quando convocados em decorrência de necessidade do trabalho. Os suplentes vão participar das reuniões com direito à voz. As reuniões serão realizadas na sede do Conselho Federal de Psicologia, salvo deliberação em contrário do plenário por motivo justificado. As reuniões serão restritas aos membros do plenário e a funcionários e assessores quando convidados. Quando a pauta assim o exigir, as sessões serão restritas aos membros do plenário ou abertas à participação de convidados. De todas as reuniões do plenário, o secretário-geral do Conselho Federal de Psicologia lavrará ata dos trabalhos desenvolvidos, que deverá ser discutida e votada pelos conselheiros e assinada por todos. As resoluções, acórdãos, bem como deliberações do plenário que envolvam direitos de terceiros
em questões de interesse geral da categoria serão enviados pelo secretário-geral do Conselho Federal de Psicologia no prazo de 30 dias para publicação no Diário Oficial da União. Então, assim, dada a resolução, dado o acórdão, dado deliberações do plenário que envolvam direitos de terceiros, que são questões de interesse da categoria, o secretário-geral do Conselho Federal envia para o Diário Oficial da União, mas ele tem o prazo de 30 dias. As reuniões da diretoria e dos grupos de trabalho. A diretoria e os grupos de trabalho realizarão tantas reuniões quanto necessárias ao bom andamento e à plena execução dos trabalhos, bem como ao cumprimento das deliberações do plenário. Sobre os grupos de trabalho, o artigo 22 diz que os grupos de trabalho serão constituídos preferencialmente por conselheiros federais, podendo contar com a participação de conselheiros regionais, psicólogos ou outros profissionais que possam contribuir para a realização de suas tarefas. O objetivo dos grupos de trabalho, é executar projetos que integram o orçamento, programa da entidade. Então, quando a diretoria e os grupos de trabalho realizam reuniões com tantas reuniões quantas necessárias ao bom andamento e à plena execução dos trabalhos, bem como ao cumprimento de deliberações do plenário, diz respeito a execuções das tarefas dadas aos conselheiros e aos psicólogos que estão realizando determinadas tarefas. Das reuniões da diretoria e dos grupos de trabalho serão lavrados relatórios que serão apresentados ao plenário. Os grupos de trabalho serão instituídos pelo plenário com objetivo definido e preferencialmente com prazo determinado. Na constituição dos grupos de trabalho constará em ata seus objetivos, competência, o nome dos integrantes. Os grupos de trabalho escolherão dentre seus membros seu coordenador. O coordenador do grupo de trabalho será membro do plenário do Conselho Federal de Psicologia ou profissional indicado pela diretoria do Conselho Federal de Psicologia. A escolha dos componentes dos grupos de trabalho far-se-á pelo plenário ou diretoria do CFP. O prazo para a conclusão das tarefas dos grupos de trabalho poderá ser ampliado a critério do plenário ou da diretoria do CFP, com base em exposição de motivos apresentado pelo respectivo coordenador. O coordenador do grupo de trabalho apresentará ao plenário, sempre que solicitado, relatório circunstanciado das atividades realizadas. O membro do grupo de trabalho que não comparecer injustificadamente a mais de 2 reuniões consecutivas será substituído. Então, o membro do grupo de trabalho que não comparecer a 2 reuniões, a mais de 2, será substituído. Esse é o grupo de trabalho. Quando você fala do membro do Conselho Federal, ele tem que faltar 5 reuniões. Agora, no grupo de trabalho, quando ele falta mais do que 2 reuniões consecutivas, será substituído. Então, no grupo de trabalho, quantas reuniões podem faltar um membro do grupo de trabalho que realiza tarefas planejadas? Ele pode faltar até no máximo 2 vezes. A terceira vez ele será substituído. Os integrantes de grupos de trabalho terão direito às diárias, passagens e ressarcimento de despesas realizadas a serviços do Conselho Federal de Psicologia. As reuniões conjuntas com os conselhos regionais. O conselheiro presidente, quando deliberado pelo plenário, convidará e convocará representantes dos conselhos regionais de psicologia
para reuniões conjuntas com órgãos do Conselho Federal de Psicologia. O convite caracteriza-se quando a reunião é solicitada pelo Conselho Federal de Psicologia. A convocação caracteriza-se quando a reunião é solicitada pela maioria dos conselhos regionais de psicologia ou deliberada pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Então, o convite caracteriza-se quando a reunião é solicitada pelo Conselho Federal de Psicologia. A convocação caracteriza-se quando a reunião é solicitada pela maioria dos conselhos regionais de psicologia ou deliberada pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. A reunião será obrigatória quando solicitada pela maioria dos conselhos regionais de psicologia ou pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Salvo casos específicos de interesse restrito, o convite ou a convocação serão obrigatoriamente extensivos a todos os conselhos regionais de psicologia. As reuniões conjuntas terão sempre caráter consultivo. Quando a reunião conjunta for realizada por convite, as despesas serão acordadas pelas partes interessadas. Quando a reunião for por convocação, as despesas serão divididas entre o Conselho Federal e os conselhos regionais. As reuniões conjuntas obedecerão às normas gerais pelo regimento concernente às sessões do plenário no que forem aplicáveis. Da ordem dos trabalhos nas sessões e nas reuniões. Os trabalhos serão principiados com um quórum de no mínimo 5 conselheiros. A verificação do quórum precederá a abertura dos trabalhos de cada reunião e será feita pelas listas de presença assinada pelos conselheiros. Na falta de quórum para o início dos trabalhos, o presidente adiará a abertura, sendo o fato consignado em ata. Iniciada a reunião, não deverão ocorrer interrupções, podendo o presidente interrompê-la somente em face de circunstâncias eventuais que justifiquem a iniciativa ou encerrá-la antecipadamente por deliberação de 2/3 dos presentes. Então, depois de iniciada a reunião, pode o presidente interrompê-la em face de circunstâncias eventuais que justifiquem a iniciativa, ou encerrá-la por deliberação de 2/3 dos presentes. Os trabalhos nas sessões ordinárias obedecerão à seguinte ordem: discussão, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior. Leitura e conhecimento do expediente. Comunicações, ordem do dia, outros assuntos. Nas reuniões extraordinárias só constará da pauta a ordem do dia conforme o edital da convocação. Na primeira sessão de cada reunião, ao fim das comunicações, os presentes serão cientificados da ordem do dia prevista pela mesa para a sequência de sessões da reunião. Em seguida, deverão ser discutidas e votadas as proposições que visem a incluir na pauta dos trabalhos para apreciação e deliberação assuntos e processos não constantes da ordem do dia prevista. Adiar discussões de matéria. Prorrogar tempo de reunião ou aumentar o número de sessões. Não havendo deliberação em contrário, a ordem que os assuntos entrarão em pauta será a da sequência apresentada.
Assuntos ou processos não constantes da ordem do dia somente serão objeto de apreciação, salvo urgência comprovada no final da sessão. Então, se tem um assunto que não é da ordem do dia, que não está na pauta, mas que é importante, ele é dito ao final. As propostas de resoluções serão encaminhadas com justificativa. Resoluções é a explicação normativa. Na discussão dos assuntos em pauta, o presidente inscreverá por ordem de solicitação os conselheiros que desejarem fazer uso da palavra que, nessa ordem, lhes será concedida. Os apartes serão concedidos pelo conselheiro que estiver no uso da palavra quando assim julgar conveniente. Após o pronunciamento dos conselheiros inscritos, o presidente usará da palavra, se lhe aprouver, e em seguida anunciará o encerramento da discussão propondo a matéria para votação. A votação será obrigatoriamente secreta, quando assim solicitado por um mínimo de 3 conselheiros. Ela vai ser secreta a votação quando for solicitado. Da infraestrutura, das assessorias. Então, se perguntar, a votação é secreta? A votação não é secreta. Então a ordem de trabalho se reuniu numa sessão para discutir a pauta dos homossexuais e o uso de batom vermelho durante o exercício da profissão do psicólogo. Deve ser restrito o uso de maquiagem por agentes homossexuais no exercício da profissão do psicólogo. A votação é sim ou não, para todo mundo. Agora sim, vai ser secreta quando 3 conselheiros determinarem que seja secreta. Mas a votação em si não é secreta. Então levanta a mão aí quem é contra o uso de batom vermelho profissional da psicologia em seus atos homossexuais. Todo mundo levanta a mão. Fazer votação secreta em caso de pedido dos conselheiros, tá ok? Da infraestrutura, das assessorias. Para o bom desempenho de suas atribuições, o Conselho Federal da Psicologia contará com assessoria de caráter permanente ou transitório exercida por profissionais legalmente habilitados, escolhido em função de sua competência e idoneidade. Então, quem pode prestar assessoria? Profissionais legalmente habilitados escolhidos em função de sua competência e idoneidade. Os assessores terão seu vínculo profissional com o Conselho Federal de Psicologia estabelecido de conformidade com as normas legais. O Conselho Federal contará em caráter permanente com assessoria jurídica. As assessorias transitórias serão criadas pelo plenário do Conselho Federal de Psicologia. Assessor é o mesmo que ajudante, auxiliar, assistente e conselheiro. No quadro de pessoal, o Conselheiro Federal de Psicologia disporá do quadro de pessoal permanente contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho. Do patrimônio e da gestão financeira. O patrimônio do Conselho Federal de Psicologia será constituído por doações e legados. Bens e valores adquiridos. Cota parte das anuidades, taxas, emolumentos e multas e outros rendimentos de sua competência arrecadados pelo Conselho Regional de Psicologia. São quatro cota parte.
que são as anuidades, as taxas, os emolumentos e multas. Emolumentos são lucros, prêmios, retribuições, gratificações. O Conselho Federal de Psicologia manterá em estabelecimentos bancários nacionais e oficiais no Distrito Federal contas vinculadas para a arrecadação e movimento. A movimentação de valores do Conselho Federal de Psicologia far-se-á com a assinatura conjunta do presidente e do tesoureiro. Os bens imóveis do Conselho Federal de Psicologia serão adquiridos em qualquer parte do território nacional por deliberação de 2/3 do plenário, com a aprovação da Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras e a Assembleia dos Delegados Regionais, e poderão ser cedidos sob empréstimo exclusivamente para uso do Conselho Regional de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia, por deliberação do plenário e aprovação da Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras e Assembleias dos Delegados Regionais, respeitadas as determinações legais, poderá alienar bens imóveis. A proposta orçamentária anual do Conselho Federal de Psicologia será apreciada e aprovada pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras e a Assembleia dos Delegados Regionais de até 20 de dezembro ou data próxima do ano anterior. O encaminhamento da proposta orçamentária será acompanhado de um programa para sua respectiva execução, elaborado de forma a atender às diretrizes emanadas do Congresso Nacional da Psicologia e das liberações da Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. No decorrer do ano administrativo e dentro dos prazos legalmente determinados, o Conselho Federal de Psicologia poderá proceder à reformulação orçamentária, observando o que dispõe o parágrafo anterior. Aquisição de material para o Conselho Federal de Psicologia cujo valor for igual ou superior ao estabelecido pela legislação ou norma própria para formalização de processo licitatório será examinada previamente por comissão de licitação composta por 3 membros escolhidos entre conselheiros e funcionários, um dos quais presidente, cujo parecer será submetido à aprovação da diretoria. Então, assim, para aquisição de material para o Conselho Federal de Psicologia, caso o valor for igual ou superior estabelecido pela legislação ou norma própria para a formalização do processo licitatório, vai haver um exame da comissão de licitação, que é composta por 3 membros escolhidos entre conselheiros e funcionários. Aí esses 3 membros, em que um é presidente, cujo parecer será submetido à aprovação da diretoria. Esse é para o caso da aquisição de material que tem valor igual ou superior estabelecido pela legislação, para a formalização de licitação. Na previsão orçamentária do Conselho Federal de Psicologia serão consignadas as verbas de jetons e ressarcimento de despesas a serem pagos a conselheiros, de conformidade com as determinações legais, as normas de entidade e critérios estabelecidos pelo plenário. Verbas de jetons são os pagamentos feitos aos membros do Conselho como uma compensação financeira pela participação em reuniões. Então, no artigo 73, na previsão orçamentária do Conselho Federal de Psicologia, serão consignadas as verbas de jetons.
e ressarcimento de despesas a serem pagos a conselheiros de conformidade com as determinações legais, as normas de entidade e critérios estabelecidos pelo plenário. O artigo 73 diz: na previsão orçamentária do Conselho Federal de Psicologia serão consignadas as verbas de jetons, que diz, serão registradas formalmente as verbas pagas aos conselheiros que participaram das reuniões e ressarcimento de despesas a serem pagas a conselheiros, de conformidade com as determinações legais, as normas da entidade e critérios estabelecidos pelo plenário. Dos processos e recursos e pedidos de reconsideração e dos processos. Toda matéria encaminhada à apreciação do Conselho Federal de Psicologia é passível de transformação em processo, que ocorrerá em decorrência da deliberação de qualquer dos seus órgãos. O processo devidamente formado e instruído será distribuído a um relator e, opcionalmente, a um revisor mediante sorteio ou por reconhecida competência. O conselheiro que se julgar impedido solicitará à diretoria sua substituição. É vedado a conselheiro ser relator ou revisor, bem como participar de julgamento de processo resultante de decisão da qual tenha participado em instância inferior. O relator e o revisor, quando houver, terão prazo para apresentação de seus pareceres até a segunda reunião plenária subsequente à distribuição do processo, salvo casos especiais. O relator poderá solicitar prorrogação de prazo sempre que motivos supervenientes a justifiquem. O relator pode solicitar a prorrogação do prazo por justificativa. Os processos de natureza ético-disciplinar ou decorrente de recurso interposto perante o Conselho Federal de Psicologia serão regidos pelo Código de Processamento Disciplinar. O julgamento do processo obedecerá à seguinte sequência. O relator e o revisor, quando houver, farão a leitura de seus respectivos pareceres, prestando em seguida os esclarecimentos que lhes forem solicitados. O presidente anunciará a discussão do processo. O presidente encaminhará a votação logo após terminada a discussão. Durante a discussão, qualquer conselheiro poderá pedir vistas do processo. O conselheiro poderá pedir vistas para devolvê-lo na mesma reunião ou, no máximo, até a segunda reunião subsequente. O pedido de vistas terá prioridade sobre qualquer matéria. Então vamos lá, que primeiro o relator e o revisor falam. Segundo, o presidente anuncia a discussão do processo. E terceiro, o presidente encaminha a votação após terminada a discussão. Então primeiro o relator e o revisor entram falando, aí o presidente diz que o processo está acontecendo, daí o presidente pede a votação. Durante a discussão, qualquer conselheiro poderá pedir vistas do processo. O conselheiro poderá pedir vistas para devolvê-lo na mesma reunião ou no máximo até a segunda reunião subsequente. O pedido de vistas terá prioridade sobre qualquer matéria. Concluída a votação e a apuração dos votos, o presidente proclamará a decisão. Quando da votação resultar a rejeição dos pareceres tanto do relator quanto do revisor, será designado outro conselheiro
para reduzir o termo à decisão. Os votos vencidos constarão do processo. Então, assim, concluída a votação, o presidente proclamará a decisão. Dos recursos e pedidos de reconsideração. A parte de recursos de qualquer decisão do Conselho Regional de Psicologia caberá recurso para o plenário do Conselho Federal de Psicologia no prazo de 30 dias a contar da notificação dos interessados, salvo os recursos em processos eleitorais e éticos que são regidos por disposições próprias. Os recursos de natureza administrativa serão disciplinados no que couber pelo Código de Processamento Disciplinar. Da decisão do Conselho Federal de Psicologia caberá pedido de reconsideração solicitado pela parte interessada no prazo de 30 dias a contar da notificação da decisão, desde que sejam apresentados novos fatos ou argumentos. Então, assim, se durante o processo o presidente veio e proclamou a decisão na falta de um agente da psicologia, ele pode recursar para o Conselho Regional de Psicologia. Não, calma. Se o presidente deu a votação no Conselho Regional de Psicologia e ele está lá com a falta, ele pode recursar para o plenário do Conselho Federal de Psicologia. Então, do regional, ele vai para o federal. E ele tem prazo de 30 dias. Dada a sentença pelo Conselho Federal, ele pode pedir reconsideração pelo prazo de mais 30 dias. Ponto. Então, da decisão do Conselho Regional, ele tem 30 dias para recursar. Da decisão do Conselho Federal, ele tem 30 dias para pedir reconsideração. O pedido de reconsideração do ato da presidência do Conselho Federal de Psicologia, quando não acatado por esta, será transformado em processo, designado-se relator e opcionalmente revisor para o julgamento na segunda reunião ordinária imediatamente posterior. Então, se a reconsideração não for aceita, vai se transformar em processo. Da comunicação social. O Conselho Federal de Psicologia manterá órgãos de divulgação com o objetivo de divulgar os seus atos e a psicologia como a ciência e profissão, bem como os fatos que afetam a saúde mental da população. Comunicação social. É vedado ao Conselho Federal de Psicologia realizar manifestação e pronunciamento de caráter partidário e religioso, sem pronunciamento religioso e sem pronunciamento partidário. O Conselho Federal de Psicologia manterá obrigatoriamente 3 séries de publicações: caderno destinado à divulgação de leis, decretos e atos oficiais relacionados com o exercício da profissão do psicólogo, bem como das resoluções e demais atos normativos editados pelo Conselho Federal de Psicologia e Conselhos Regionais de Psicologia e dos pareceres aprovados pelos respectivos plenários que firmem jurisprudência. Jornal destinado à divulgação de assuntos de caráter geral, cultural e técnico-científico relacionado com a profissão do psicólogo ou de interesse do mesmo, bem como de atividades e eventos próprios do Conselho Federal de Psicologia. Revistas destinadas a divulgar
a psicologia com a ciência e profissão, veiculando textos de natureza diversa, representativo das diferentes tendências da psicologia que possam contribuir para o desenvolvimento de teorias, métodos e técnicas aplicáveis à realidade brasileira. E cabe ao plenário do Conselho Federal de Psicologia e definição das diretrizes políticas e operacionais de todas as publicações. A revista terá comissão editorial composta de um conselheiro federal, indicado pelo Conselho Federal, e 5 outros membros, um de cada região geográfica, indicados pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. São atribuições do grupo de trabalho a que se refere o parágrafo anterior: zelar para que a revista atinja os objetivos descritos no inciso 3 do caput desse artigo, promover medidas para que a revista seja amplamente divulgada entre os psicólogos, estabelecer diretrizes editoriais que traduzam a política determinada pelo plenário do Conselho Federal de Psicologia, estimular a participação de colaboradores e aprovar as matérias a serem publicadas. Então, estimular a participação de colaboradores, aprovar as matérias a serem publicadas e apresentar ao Conselho Federal de Psicologia propostas que visem o aprimoramento da revista. Sugerir ao Conselho Federal de Psicologia modificações na política editorial da revista. E das disposições gerais e finais. Os casos omissos não previstos nesse regimento serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal de Psicologia no que couber. Então, se não está no regimento, pode ser resolvido no plenário do Conselho Federal de Psicologia, no que couber.